Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje vou dar continuidade às reflexões e constatações sobre as causas do alto índice de criminalidade no Brasil. Um dos principais que foram enumerados foi justamente a falta de religiosidade, a falta de valores religiosos para a grande maioria, se não a totalidade dos criminosos em ação ou fora de combate, sejam presos ou mortos. Isso foi constatado também nas pesquisas que alguns especialistas fizeram, sobretudo no ano de 2021, em várias penitenciárias brasileiras. A falta de religiosidade, estou enrolando a língua, me desculpem, ela é, sem dúvida, um dos grandes causadores ou indicadores do alto índice de violência. Porque a pessoa que tem valores morais, éticos e principalmente religiosos, que tem Deus no coração, que tem formação religiosa desde criança, ela dificilmente vai se envolver com o mundo do crime, dificilmente ela vai deixar a ganância falar mais alto que o bom senso, a ganância falar bem mais alto que o amor ao próximo, que o respeito ao próximo, que o respeito que é alheio, até porque tudo isso é consequência da inveja, que segundo a Bíblia e outros livros sagrados é um pecado mortal. A inveja, a cobiça, o ato de se apropriar do bem alheio, o ato de furtar, de roubar, de subtrair bem que não lhe pertence, tudo isso é condenado por todas as religiões, mundo afora e historicamente. E o que se vê, ou se for fazer uma análise retrospectiva da história desses indivíduos que acabaram se envolvendo com o crime, é que desde cedo, desde a mais tenra infância, a grande maioria deles, se não todos, como eu já disse, não tiveram um contato, digamos, positivo com a religiosidade, não importa qual. Cristã, muçulmana, islamita, que é a mesma coisa que muçulmana, o judaísmo e o taoísmo, o hinduísmo e o candomblé, não importa qual, católica, protestante, não importa, todas as igrejas, todas as religiões têm valores extremamente positivos, como eu já afirmei aqui, merecem todo o nosso respeito. Mas essas pessoas que se envolvem no crime também, como eu já disse, não sabem o que é isso, não vivem essa experiência e, consequentemente, se tornam as pessoas vazias, perigosas e nocivas que acabam se transformando. E por que que isso acontece? É simples, por falta de orientação dos pais, falta de exemplo, até porque os próprios pais também, de uma forma ou de outra, mesmo que lá no passado, quando crianças, quando jovens fizessem parte de algum tipo de religiosidade, deixaram de fazê-lo, se afastaram da igreja, da religião, dos valores cristãos, dos valores morais, dos valores éticos e, consequentemente, não tem bons exemplos para passar para os seus filhos. Às vezes também acontece dos pais continuarem suas vidas religiosas nessa ou naquela crença, mas de certa forma, por preguiça, descaso, abrem mão de impor essa vivência religiosa para os seus filhos, que isso também faz parte da obrigação dos pais. Isso também faz parte da necessidade dos pais se imporem sobre os seus filhos, impor valores, impor educação, impor limites, principalmente impor limites.
Quando eu era criança, minha mãe principalmente, pegava na mão minha e dos meus irmãos e nos levavam à igreja desde criança. Todo domingo, todo dia sagrado, todo dia santo, toda festa religiosa, lá estávamos nós participando ativamente da missa, com todo respeito, com silêncio, participando, rezando junto com os demais fiéis presentes. Na adolescência, eu fui coroinha por 2 anos, eu deixei de ser para trabalhar aos 14 anos. Mas até os 14, dos 12 aos 14, eu era coroinha. Eu ia 2, 3 vezes por semana à missa. Então, é isso que falta às crianças de hoje e lamentavelmente, a todo esse universo de criminosos, de vidas perdidas, que jamais estariam nessa situação, trancafiados num presídio ou numa cova de 7 palmos de profundidade, digamos assim, se tivessem sido orientados, se tivessem sido conduzidos à vida religiosa, se tivessem sido conduzidos a Deus, a Alá, não importa a qual divindade, até porque Deus e Alá é um só. Mas seus pais abriram mão disso por negligência ou por preguiça mesmo, e acabaram voluntária ou involuntariamente permitindo que seus filhos se envolvessem no mundo do crime. E o mais triste disso tudo é que a partir do momento que o pai ou mãe deixa de batizar o seu filho, seja nessa ou naquela igreja, como eu já disse antes, de fazer toda a iniciação religiosa do seu filho, ele está abrindo mão do filho como um todo, ou da filha. Ele está abrindo mão de um futuro promissor para o filho. Ele está abrindo mão de garantir que esse indivíduo se torne uma pessoa decente, um cidadão cônsul das suas obrigações, responsável e obviamente, capaz de sobreviver às suas próprias custas, capaz de ter discernimento de separar o bem do mal, capaz de ter discernimento de escolher os amigos e ficar distante das más companhias. É isso que acontece quando pais irresponsáveis, criminosos mesmo, por que não, abrem mão de educar seus filhos e conduzi-los à vida religiosa. Não estou dizendo aqui que eles devam ser padres, freiras, pastores, rabinos, pajés, ou seja lá o que for. Não, que simplesmente aprendam e sigam os ensinamentos divinos, os mandamentos da lei de Deus, em qualquer que seja a religião. Quero deixar isso bem claro mais uma vez. É isso que acontece quando pais e mães são irresponsáveis com a orientação da fé dos seus filhos. Acaba perdendo os filhos para a criminalidade e muitas vezes de forma definitiva, porque eles podem perecer e perder a vida mais cedo ou mais tarde. Lembrando que a expectativa de vida de um criminoso no Brasil não passa de 23 anos e meio. É muito triste isso, e isso jamais deveria acontecer. Se não fosse isso, ao invés de presídios aí com quase 800 mil ou mais presos, nós teríamos igrejas repletas de pessoas fazendo o bem, se solidarizando com os outros, praticando enfim, sendo voluntários em causas sociais e tudo mais, tá bom? Desculpa o engasgo aí, por força da empolgação. Lembrando que a grande maioria desses vídeos eu falo sem preparar um roteiro, sem ler, é só pelo entusiasmo de dar um recado, tá bom? Mais uma vez, me perdoem pela falha. Um grande abraço a todos. Se você gostou, dê um like, dê um joinha.
inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, que Deus te livre do crime e até mais.